Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, dia de Santo André Apóstolo. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste último dia do ano litúrgico, nós temos a grata oportunidade de meditarmos a festa de Santo André Apóstolo e percebermos ao longo deste ano como é que nós, ao exemplo do apóstolo, como nós nos tornamos discípulos do Senhor. Queridos, deste evangelho tão conhecido de todos nós, que em certa medida marca toda a caminhada vocacional de vários de nossos padres, quero meditar aqui sobre 3 pontos sobre o chamado dos 4 primeiros discípulos. Primeiro ponto, meus irmãos, é o chamado de Jesus, que é um convite pessoal. Queridos, o chamado de Jesus, que passa à beira do mar da Galileia, vê Simão Pedro, o irmão André, vê os outros filhos de Zebedeu, que aconteceu naquele tempo, ele continua a acontecer hoje, meus irmãos. Jesus continua passando e nos chamando. Como? Através de um convite, através dessa homilia gravada, através da pessoa que te chama para rezar um terço, da pessoa que te chama para fazer uma visita, através da necessidade da sua paróquia. Às vezes ninguém te chama necessariamente pelo nome, mas você percebe que aí na sua paróquia existem necessidades como catequese, ministério de música, da Eucaristia, para ajudar a abrir a igreja, fechar, limpar a igreja, para ajudar a fazer visita aos doentes. Queridos irmãos e irmãs, cada necessidade real da nossa paróquia é um convite do próprio Jesus que nos impele para ajudá-lo na missão de anunciar o Evangelho. Também vem como um convite do próprio padre, de uma outra pessoa, para pedir auxílio em uma determinada ação evangelizadora da paróquia. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos atentos ao chamado de Jesus. Não é que o Senhor deixou de nos chamar, mas é que muitos de nós ouvimos e ficamos resistentes. Nós não queremos responder muitas vezes ao chamado do Senhor para auxiliar na evangelização. Segundo ponto é a resposta dos discípulos, ou seja, a prontidão e o abandono deles. Queridos, reparem que nos chamados destes discípulos, destes apóstolos, o texto bíblico diz que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Lá no versículo 22 vai dizer: eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Imediatamente é uma condição de tempo, eles não ficaram negociando. Queridos, vamos parar de resistir ao chamado do Senhor. Vamos parar. A igreja precisa de você, seja corajoso. Também tem esta atitude de imediatamente, não fique protelando, não fique enrolando, para de ser parado aí nessa evangelização. Vamos de prontidão, vamos imediatamente deixar e seguir, deixar a rede, é sinal de segurança. Deixaram as seguranças. Às vezes você diz: nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer leitura na igreja. Vamos, meu irmão, coragem. Deixa a rede da insegurança, deixa a rede do medo. Vamos à frente, o Senhor vai te sustentar. Não sei se eu vou conseguir ser uma boa mãe ou bom pai. Isso também é deixar as redes. Ser boa mãe, ser bom pai, casar na igreja, batizar os filhos, é deixar as redes do relativismo, da preguiça, dessa religião que às vezes nós vamos levando mais ou menos. Não deixe essas redes, as redes que te prendem no seguimento do Senhor. Deixaram também a barca e o pai, o sustento, deixaram o pai. Meus irmãos, isso é sinal de que deixar o pai não é ir contra o mandamento de honrar pai e mãe,
mas significa que agora a minha família biológica, ela fica com um valor inferior à minha família sobrenatural. Repito, não é abandonar pai, não é desprezar a mãe, mas o Senhor vem em primeiro lugar. E eu sirvo o Senhor servindo a minha família, servindo a minha comunidade, servindo você, servindo o seu marido, servindo a sua esposa, servindo os seus filhos, dando catequese, mas de tal forma, meus irmãos e minhas irmãs, que agora Jesus é prioridade. E Ele sendo prioridade na minha vida, todas as outras atividades que eu executo, como vida familiar, a vida de negócios, trabalho, de estudos, tudo isso vai estar em função de servir ao Senhor. Então, deixemos a barca, deixemos, Pai, deixemos as redes. Significa, deixemos tudo aquilo que nos prende de servir ao Senhor. E tudo aquilo que vivemos no dia a dia, trabalho, família, negócios, tudo isso deve estar a serviço do Senhor. Último ponto, que é o chamado para nós hoje também, sermos pescadores de homem. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus os chamou e eles deixaram. Queridos irmãos e irmãs, a atividade de Jesus é trazer pessoas para Ele. Então nós somos colaboradores nisso e você também é chamado a pescar homens. Pescar homens significa trazer as pessoas que estão na escuridão do mundo, trazê-los à luz de Cristo, trazer para dentro da barca. Então, quando um pescador pesca um peixe, ele retira da água e aí, aparentemente, acontece uma morte ali, porque o peixe está indo da água, ele morre, mas entrando na barca, ele se torna alimento para os pescadores. Vamos entender um pouco. Pescar homens, então, significa tirar as pessoas do mar do mundo. Então, essa pessoa vai sofrer uma certa morte para o mundo, mas ele vai se transformar na barca de Jesus, que é a igreja, ele vai se transformar em alimento de vida eterna para as outras pessoas que o encontram. Portanto, todos nós somos chamados a nos permitir ser pescados e também a fazer esta pesca, tirar as pessoas do mundo. E entenda, o mundo não é sair do planeta Terra. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cumprir com as suas atividades. Mas significa sair das ideias mundanas. Não se contaminar pelas ideias mundanas. E se sou contaminado e se as outras pessoas são contaminadas, nós vamos tirá-las desta ideologia mundana para trazer essas pessoas à barca de Jesus Cristo, que é a igreja, para que esta pessoa, morrendo para o mundo, se transforme em alimento de vida eterna para as outras pessoas. E assim, meus irmãos, nós estaremos cumprindo o nosso dever de sermos anunciadores do Evangelho. Portanto, mais uma vez, neste nosso último ano litúrgico, faça o seu exame de consciência. Eu estou me permitindo ser chamado e eu estou dando a resposta adequada, eu estou executando esta missão de pescar homens para Jesus Cristo, pescar pessoas para Jesus. Ou eu fico parado, me faço de surdo, me faço de cego, me faço de mudo e não cumpro com a minha missão de batizado. Que o Senhor nos ilumine, nos inspire e nos ajude a ser melhores cristãos. Amém. Não desliga, calma, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe aqui neste canal de evangelização. Amanhã é domingo, meus irmãos. Em Bom Jardim, a missa às 7 horas da manhã e 19 horas. É na Igreja Matriz São João Batista, Baliza. Nós temos a missa às 9h30 da manhã. Você que me ouve de outra cidade, pelo amor de Deus, busque a Santa Missa. Cumpra a sua missão de cristão. Vá escutar o chamado do Senhor. Vá se alimentar do Senhor, para que depois disso tudo você também pesque pessoas para Jesus. Busque o horário da missa aí na sua paróquia. Rezar em casa não é a mesma coisa, a não ser que você não tenha de fato missa na sua cidade em lugar nenhum. Pelo contrário, busque a Santa Missa. Domingo é dia do Senhor, não é seu dia, é dia do Senhor. Amém? Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.